Falar hoje então sobre serviços de mobilidade em dados abertos. A ideia é a gente ter alguns talks no início. Acho que vai ser bem bacana, porque tem agentes do ecossistema bem diferentes, pessoas que usam os dados que já estão disponibilizados, né? E a gente vai entender muito como foi para ter acesso a esses dados, para que eles utilizam. E ao final a gente vai ter o Uber aqui mostrando para a gente como eles podem também utilizar esses dados também para fins de políticas públicas e etc. Ele vai explicar o recado melhor para a gente. Ao final, a gente vai abrir para conversar, fazer um debate, e vou propor algumas perguntas aqui, mas a gente está num número de pessoas aqui que eu acho que dá para a gente fazer uma mesa redonda e tentar pensar, né, e trabalhar em tudo que vai ser passado aqui pelos nossos colegas. Mas acho que também vale interromper e ir perguntando, né? Não tenho dúvida que acho que faz sentido. Vamos começar com a ideia, então? Obrigada. Gente, boa noite. Assim mesmo. Vou falar um pouco, né, dentro do guarda-chuva de serviços de mobilidade com dados abertos, eu vou começar a falar um pouco sobre o que são dados abertos. Essa definição é a definição da Open Knowledge Foundation, né? A gente costuma dizer que dados abertos são, idealmente, aqueles que atendem todos os 8 princípios de dados abertos. Eles precisam ser completos, atuais, primários, acessíveis, livres de licença, em formatos não proprietários, processáveis por máquina e de acesso não discriminatório. Vou comentar um pouquinho alguns aspectos e na realidade, colocando questões. Por exemplo, faz sentido a gente olhar dados abertos de execução orçamentária do ano de 2017 que falte agosto? Né? Não vai fazer sentido. Eu só quero olhar a execução anual orçamentária. Então, a questão dos dados estarem completos na unidade de análise ela é extremamente fundamental para você conseguir dar sentido ao dado aberto. Essa é a primeira questão. Eles são atuais, então, né, o máximo possível. Obviamente, tem coisas que você consegue cada vez mais o tal do tempo real, mas tem coisas que precisam ser executadas, processadas para serem disponibilizadas. Obviamente, a gente sabe que cada dado tem uma tolerância. Não, para mim está ótimo. Cada dado tem uma tolerância, tem uma natureza e que depende muito. Mas vamos pensar, por exemplo, dados de votação da Câmara dos Vereadores de São Paulo, que também é disponibilizado no formato de dados abertos. Na API e tal. O que a gente faz? Não, então eu só vou disponibilizar da gestão passada. Começa a ficar... É útil para acadêmicos, é útil para a gente fazer uma leitura do passado, mas do ponto de vista para o cidadão conseguir usar esse dado e fazer advocacy, incidir na realidade, a gente precisa que esse dado seja o mais atual possível. Livre de licença. E esse é o ponto que você fala, mas o que é livre de licença e formatos não proprietários? Está meio junto, né? Mas eu disponibilizei, né, o meu XLS, X, todo mundo pode pegar. Veja, alguém sabe quanto custa a licença do Excel? Ou vocês respondem, quem disponibiliza o dado público, que as pessoas têm o poder econômico para ter aquele software, para ler o seu arquivo em específico? Ou você vai assumir que as pessoas vão fazer pirataria mesmo? A gente estava falando assim, beleza, galera, vamos fazer pirataria aí, tudo bem? Quando você está no lugar do poder público, isso é muito importante. Você não pode pressupor que as pessoas vão burlar uma lei, que elas vão pagar pelos softwares que elas precisam para ter acesso a abrir o arquivo que você precisa. Então, o ideal é que você sempre coloque os dados no formato livre de licença em formato não proprietário. É difícil, às vezes tem alguns tipos de arquivo que são cada vez mais difíceis, né? Então, se a gente falar, por exemplo, de desenho, tem algumas naturezas de arquivo que são bastante complicados. Vou trocar aqui o microfone. É o microfone. Agora foi? Foi. Mas o máximo possível que você, quem quer disponibilizar dado aberto, conseguir atender isso, ele de fato vai ser o quê? Mais acessível. E de acesso não discriminatório. Porque quando eu coloco assim, ok, então estou incentivando assim, as pessoas a eventualmente terem um software de um fornecedor para ler o seu dado, além de uma questão de que você faz um direcionamento de mercado forte.
Além disso, eu estou discriminando pelo fato de que quem não tem dinheiro para pagar um determinado software não vai ter direito a ler determinado dado. Então, essas três coisas aqui elas são bastante ligadas. E processáveis por máquina, né? Tem uma discussão, inclusive, de se dar estrelinhas, quanto mais aberto, se tem graus de abertura do dado e tudo mais. Mas processável por máquina ele é extremamente interessante, extremamente poderoso e cada vez mais fundamental se a gente estiver falando de Big Data. Se a gente estiver falando de uma grande quantidade de dados absurda, cada vez maior, é cada vez menos razoável a gente pensar que são pessoas que vão fazer tratamento de dados. A gente vai criar bots, a gente vai criar sistemas, a gente vai criar algoritmos, a gente vai criar automatizações para fazer tratamento desses dados. Então, quanto mais a gente conseguir deixar aquilo disponível de uma forma legível por máquina, melhor. E aí, falando um pouco sobre dados públicos abertos. A gente, basicamente, quando a gente fala dados abertos, sempre vê assim, tem que ser transparente, a privacidade. Parece que a gente está falando de uma dicotomia entre transparência e privacidade, quando, na realidade, a gente está falando de uma complementariedade. Né? A gente está falando sempre de transparência, né? Aqui tem as leis, né, basicamente, no Brasil, quem rege é a LAI, de 2011, e de privacidade foi aprovada esse ano a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Acho que faltou um P no final. Quando a gente está falando de transparência, a gente está falando de dados de interesse público. Isso inclui os dados públicos e os dados de interesse público, que são de natureza privada. Ok? Então, a gente está falando aqui da transparência de grandes players. A gente está falando aqui da transparência do governo, a gente está falando de transparência de grandes conglomerados econômicos, porque nesse momento, né, é preciso você ter auditoria, é preciso você ter accountability desse ponto de vista. Obviamente, a gente não vai entrar no detalhe de um grande conglomerado econômico, no detalhe do correntista e tal, mas os grandes dados e os dados que são entendidos como de interesse público, eles precisam estar transparentes. Ao mesmo tempo, a gente precisa proteger a privacidade das pessoas. Então, aqui, a privacidade, se a gente pensar, a gente está pensando a privacidade para o menor, para quem precisa de... quem tem menos poder nessa relação, e a transparência para quem tem mais poder, para que quem tenha menos poder consiga fiscalizar, usufruir do que quem tem mais poder está gerando aí de informação. Tá? E aí eu falo um pouquinho de dados e viés. A gente costuma dizer que dados, os dados são neutros. Não, dados não são neutros. Se tem uma coisa que dado não é neutro, gente, a gente escolhe que dado que a gente coleta. De quem a gente coleta? Para que a gente coleta? E para quem a gente coleta? Então, o dado, ele não existe essa neutralidade. Então, a gente começa falando desse lugar. Então, aqui são uns exemplos, né? Aqui, vou começar dos exemplos menos ligados ao transporte. Depois a gente vai para os transportes. Coloquei aqui, né? Pessoas negras, cabelos crespos, cacheados. Essas pessoas... elas existem, acho que há muitos séculos. Ok? Entretanto, shampoo, maquiagem, vários produtos, parece que só descobriram essas pessoas nos últimos anos. E a gente está falando aqui de mercado, a gente está falando aqui de tecnologia, a gente está falando aqui de uma indústria farmacêutica, de indústria química, de uma boa indústria. Por que essas pessoas não são alvo do produto? Né? Então, para quem eu estou fazendo? Como que a gente pega a tecnologia e para quem eu estou produzindo, né, tecnologia? Aqui, acho que algumas pessoas já me ouviram falar dessa história. Né? A Ivy, a Dani. Né? O cinto de segurança de 3 pontas. Ele vem... da década de 60, 1959, para ser mais preciso, o projeto do cinto de segurança de 3 pontos. Ele foi feito com testes de segurança, com esse cinto de segurança, para um boneco que tem uma antropometria, se eu não errei a palavra, de um homem. Né? Tem uma certa estatura, tem uma variação, mas em geral é aquele boneco. Com um certo biotipo. Então,
o início e até grande parte, até hoje, o cinto de segurança ele evoluiu muito pouco. A gente fala de segurança de carro. Porque agora tem airbag, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Mas o cinto de segurança ele evoluiu muito pouco. Se você pensar numa pessoa obesa, se você pensar numa pessoa baixinha, se você pensar numa mulher grávida, se você pensar numa mulher com seios grandes, se você pensar em vários biotipos que a gente está falando, então, quando você começa a falar de mulher, mulher grávida, baixa, então, na realidade, a gente fez cinto de segurança para uma minoria. A gente não fez cinto de segurança para a maioria da população. E até hoje, se vocês entrarem nesse grupo, esse é um grupo de Gender Innovations, um grupo de Stanford que faz pesquisa especificamente sobre o quanto que a gente produziu até hoje tem viés, né? Os grandes highlights deles, acho que de 2016 ainda, é de que, por exemplo, precisa-se fazer testes que deixem que cubram o biotipo de uma mulher grávida, porque apresenta risco. Uma pessoa descendo de bicicleta de um ônibus, mas podia querer descer um carrinho de bebê. Então, o quanto eu estou tornando esse ônibus, que é o ônibus de São Paulo, esse ônibus, por exemplo, não é do Brasil, inclusive. Ela consegue, tem uma plataforma elevatória, isso aqui sobe, isso aqui desce, a pessoa consegue subir com uma bicicleta, com com 2 bebês, consegui achar com gêmeos, né, 2 bebês, subindo num ônibus. Então, assim, o quanto a gente está, de fato, fazendo tecnologia, para quem a gente está fazendo tecnologia? Quando a gente coleta o dado e a gente fala, não, porque tem isso, porque tem aquilo, porque tem aqueles grandes, né, massas de dados, movimentos, isso aqui. Tá, mas estou atendendo quem? Estou fazendo para quê? E aí eu vou falar um pouco das potências, o que eu acho que... Vou dar alguns exemplos, que não vão começar com mobilidade, a gente vai terminar com mobilidade, mas eu acho que é importante para a gente também abrir um pouco a cabeça. Esse é um projeto chamado Carcerópolis, que ele trabalha todos os dados do Infopen, que são os dados do sistema carcerário. Esses dados são verdadeiros, ou na medida em que eles foram coletados, né, eles são de junho de 2016. Foi a última coleta do Ministério da Justiça. A gente não tem nada mais atual, infelizmente. Foram feitos coletas em 2014, 2015, 2016, não foi feito dezembro de 2016, não foi feito 2017, não foi feito 2018. Então, já começamos a... cadê os princípios de dados abertos, atualidade e tudo mais. Mas eles são extremamente interessantes porque você traça diagnósticos. Você com dados, o que o cidadão, ou nesse caso, quem fez, quem pilotou isso aqui, é responsável, é a Conecta Direitos Humanos. Você consegue fazer diagnóstico da realidade, você consegue fazer advocacy. Então, o que eles fazem? Advocacy de direitos humanos. Você consegue fazer controle social de política pública. Então, com dados, a gente consegue... a base de dados aqui era gigantesca. Eu olhei essa base, é uns 1.000... Acho que tem umas 1.400 variáveis. Tem bastante coisa. E você consegue traduzir isso em informações palatáveis para as pessoas. Esse é um outro projeto, uma cidade transparente, foi capitaneado pelo Ethos, com mais, acho que, 18 ou 19 organizações da sociedade civil. Eu participei desse projeto como Transparência Hacker. Foi na época da Copa, e a proposta dele era avaliar o grau de transparência. Então, você olhava, eu entro no site, quantos cliques eu chego, para uma informação de orçamento, para uma informação assim, tem SIC, não tem SIC. Tinham vários critérios, é uma metodologia super bacana. Recomendo acessarem. E a questão deles era... A metodologia foi um pouco diferente, porque na questão do Ministério da Justiça, agora eles estão disponíveis os dados do MJ no site. Mas os primeiros dados foi feito via LAI. Então, assim, é uma transferência passiva, Eu sei que existe esse dado, por favor, me dê esse dado, me dê esse dado. Prorroga, pede. Mas rolou. Aqui teve uma dinâmica diferente, inclusive porque a metodologia ela era diferente e porque o poder público respondeu diferente. O que aconteceu? Foi feito todo o diagnóstico, mas antes de lançar a plataforma, foi enviado ofício a todos os municípios. Não foram todos os municípios do Brasil, tinha uma linha de corte de sei lá quantos milhões de habitantes, as capitais e mais os grandes municípios. E todos os municípios foram notificados da sua nota e do seu diagnóstico. E tinha um prazo para responder e, eventualmente, melhorar. Olha, aqui você tem isso,
Se você melhorar o seu site, se você tal coisa devia estar disponível, não está, não sei o quê, nos responda, você tem aí, sei lá, 30 dias, 60 dias, não lembro. E aí rolou uma segunda rodada de tempo e muitos municípios responderam. E muitos municípios melhoraram o seu grau de transparência de informação. E aí foi lançada a plataforma. Foi reavaliada e foi lançada a plataforma. Então, acho que uma das coisas interessantes é isso. Que o poder público, né, expor o dado e se expor não é ruim. Porque as pessoas vão olhar. E eu acho que cada vez mais a sociedade está madura para ter uma interação sem apontar o dedo na cara. Sabe? Uma interação mais saudável. Você fortalece a transparência. Com essa relação, você melhora a integridade e melhora uma coisa que a gente está precisando na política, que é melhorar a relação de confiança entre cidadão e poder público e governo. Né? Falando em governo, acho que vale falar dessa iniciativa, que é o Pátio Digital, que é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação, de governo aberto, de transparência ativa. Então, a gente saiu de lá, da transparência passiva, né, que foi difícil, bater na porta, pedir dado, bater na porta, pedir dado. Passamos por um exemplo de bati na porta, olhei lá, não estava tão bom, dei feedback, melhorou. Até um ponto em que o governo está começando a olhar, não vamos generalizar, não é todo o governo, mas tem iniciativas, sim, de governo que estão olhando para dados abertos. Dados abertos como um ativo público. Né? Transparência ativa, e isso gera engajamento das pessoas. Então, quando as pessoas... não, mas eu sei que não é bem assim. Porque eu fui lá num evento não sei aonde, porque eu ouvi dizer que... Então, você começa a gerar... As pessoas começam a olhar aquilo também como delas. E a noção de pertencimento começa a acontecer, a confiança começa a melhorar. Isso aí é o mapa da violência, isso é uma matéria do G1, com dados de segurança pública. E aí é um exemplo que eu acho interessante, dado o que aconteceu no último período, que eu acho que é combate à desinformação. Quem quiser acreditar em fake news, vai acreditar em fake news. Dito isso, e propagar. Dito isso, o que é interessante é, se os dados públicos forem abertos, fica cada vez mais fácil você averiguar se uma informação ela é verdadeira ou não. Então, você tiver dados à disposição para as pessoas olharem, fazerem daquilo informação qualificada, fica mais fácil mecanismos que combatem a desinformação. E estimula a liberdade de imprensa, sim, porque isso, obviamente, vai virar matéria, vai virar assunto, vai virar pauta. Não tenha dúvida. Isso não é ruim. Não é ruim virar matéria de jornal. A questão é, o que a gente faz com isso? Como lidar com isso? Como que a sociedade lê essa matéria de jornal, porque também precisa ter maturidade para ler essa informação, e como que o poder público lida com essa questão. Então, acho que a gente não pode ignorar que a mídia tem um papel fundamental quando se trata, muitas vezes, dados passam a ser dados abertos, porque muitas investigações, muito jornalismo investigativo aconteceu, e aí o dado passou a ser aberto. Falando um pouco agora de mobilidade, eu sei que talvez eu esteja falando no molhado, tipo, chamando molhado aqui para a galera na plateia, mas tem gente na internet e tal. Acho que é legal citar, né, fontes de dados. Então, assim, aqui a gente tem o portal da transparência, do metrô, pesquisa origem e destino, são dados de mobilidade importantes. Da SP Trans tem a API Olho Vivo, GTFS, enfim, a SP Trans também disponibiliza dados de mobilidade. A gente tem aqui na CET um mapa de infraestrutura cicloviária, que alimenta várias coisas, também é dado aberto. No nível federal, a gente tem dados GovBR, tem uma área só de mobilidade urbana. Nível federal, óbvio que você não vai achar ruazinha, não sei o quê. Esse tipo de coisa você vai achar no nível do município, do estado. Mas grandes dados em relação à mobilidade urbana você acha no dados GovBR. E apesar de não ser especificamente de mobilidade, o GeoSampa é uma fonte incrível para quem quiser trabalhar com dado aberto. Tá? É uma coisa da gestão anterior, não é dessa, e acho que essa gestão teve o grande mérito de manter esse tipo de iniciativa, porque é uma fonte preciosa, tanto para a sociedade civil, quanto para a academia. Mais uma possibilidade de dados abertos com mobilidade urbana. A questão de segurança no trânsito. Aqui a gente tem
Painel Mobilidade Segura, tá? Do município de São Paulo. E no nível federal, isso aqui foi, ó, resultado do 2º concurso de aplicativo de dados abertos da MJ, tá? Ocorrências, eles conseguiram mapear as ocorrências nas rodovias federais por estado. É que ainda tem mais um mapinha, né, que não acabei aqui na tela, mas é super bacana, um DataVis que torna aquela informação super palatável. Então, para quem está olhando para a segurança no trânsito, são dados extremamente importantes. Aí, falando bem rapidamente sobre tipo, possibilidades, né, então eu coloquei uns apps, ou serviços, na tela. Tem o Potbus, não sei se vocês conhecem. É de Potiguara, Rio Grande do Norte. É isso? Exatamente. É o app de ônibus lá do Rio Grande do Norte. O Vai de Ônibus do Rio, Coletivo e Cadê Ônibus de São Paulo. Esse grupo aqui, ó, é um grupo de apps voltados para o usuário. Eu, cidadão, instalo o app, quero ônibus. Quero saber as melhores rotas para bicicleta. Né? Enfim, esses aqui são para ônibus, bicicleta, e o Move te ajuda você a escolher o modo, inclusive. Para o usuário, do lado de cá, a gente tem um outro usuário, na realidade. Né? Já dou o gancho para o Roberto depois falar. São 2 usuários, que, no fundo, ali é o usuário final, cidadão, e aqui é um usuário poder público. Né? Então, isso aqui é extremamente interessante. Quando você gera a ferramenta, para você, por exemplo, melhorar a gestão, né, dos ônibus em São Paulo. O Millennium Bus também oferece serviços, por exemplo, de contagem de passageiro, auditoria de catraca. E isso é com base em dados abertos. Oportunidade de negócio com dados abertos. Oportunidade de empoderamento do cidadão com dados abertos. Oportunidade de você melhorar a sua vida. Então, eu ia terminar falando isso. Que dados abertos melhoram as vidas das pessoas. E eu sempre falo uma coisa que eu esqueci de falar dessa vez, que eram uns 3, 4 slides atrás, que se vocês esquecerem tudo hoje, lembrem de uma coisa. PDF não é dado aberto. Obrigada. Não, depois eu vi. Boa noite, pessoal. Obrigado por terem vindo. Boa noite, amigos internautas que estão nos acompanhando. Obrigado, ID, por ter levantado a bola. Eu vou falar um pouco mais dos outros argumentos de para que serve abrir dado, né? Além de fazer coisas legais, que dá para fazer um monte de coisa legal, que a ID já deixou muito claro, e coisas legais são coisas importantes, controle social, verificação de políticas públicas, etc. Eu vou falar um pouco dos benefícios socioeconômicos também de abertura de dados. Então, tem uns outros argumentos aí para fazer a favor da abertura. Que dados abertos movimentam a economia. Né? Então, isso daí é uma coisa que está sendo percebida mais recentemente. O presidente novo lá da França, que assumiu acho que em 2016, ele fez essa lei Macron, e essa lei é uma lei que definiu lá na França que é obrigatória a abertura de dados de todos os órgãos de governo. Né? Tem um artigo 4º, então o objetivo da lei era aquecer a economia. Né? Então a França estava lá numa recessão ou num marasmo econômico e tal, e uma das estratégias para aquecer a economia francesa foi essa lei, que tem várias medidas, tal, não sei o que lá, mas o artigo 4º fala da abertura de dados de transporte. Né? Então, é uma estratégia para movimentar a economia, porque a abertura dos dados gera oportunidades, gera negócio e movimenta a economia do país. Isso não foi feito do nada. Na verdade, essa ideia dessa lei saiu do resultado de um relatório que uma força-tarefa franco-britânica, então envolveu a França e a Inglaterra, estudando os impactos da abertura de dados na economia, e eles chegaram à conclusão que, para dinamizar a economia, uma medida interessante é abrir dados de transporte. Aquilo lá é um mapinha que tem num site que é transporte.data.gov.fr, que acompanha a abertura de dados, né, a implementação dessa lei no território francês. Então já tem muitos lugares que tem todos os dados disponíveis, em vários lugares você tem uma parte dos dados disponíveis, mas você ainda tem manchinhas e cidades e regiões que não disponibilizaram o dado. Esse mapa deve ficar todo verde aí, sei lá, nos próximos anos.
Esse estudo foi feito entre a França e a Inglaterra, porque na Inglaterra tem uma experiência super legal de abertura de dados de transporte, que é o caso da Transport for London, que é a TfL. A Transport for London fez um estudo, ela comissionou um estudo, pediu um estudo para a Deloitte, e a Deloitte analisou também quais foram os impactos da abertura de dados lá em Londres. É algo que já acontece já faz algum tempo, então já dá para medir os resultados da política de abertura de dados de transporte em Londres. E a Deloitte estima entre 12 milhões e 15 milhões de libras o impacto anual de negócios gerados a partir dos dados abertos de Londres, né? Então, as empresas que foram criadas, empregos, impostos e tudo mais, a Deloitte estimou mais ou menos nesse valor. Mas não é só o benefício econômico, né? Você também tem benefícios para a sociedade. Então, apesar daquele número lá de 12 milhões de libras, a Deloitte também estimou que entre 70 milhões e 90 milhões de libras por ano é o impacto em ganho de produtividade da abertura de dados, né? Então, de dados de transporte, só de dados de transporte, isso aqui é o tempo que as pessoas passam esperando o ônibus ou esperando o transporte, e que elas não precisam mais perder esse tempo e podem produzir nesse tempo que está disponível, né? E hoje em dia mais de 600 aplicativos utilizam dados da Transport for London. Então 600 empresas, 600 apps usam esses dados para melhorar a informação e para melhorar a experiência de uso do transporte em Londres, né? Aqui em São Paulo a gente também tem um caso muito legal. Vocês podem não estar reconhecendo aquela foto, aquele chão de carpete super interessante e aquela mesa de tampo de cavalete, de tampo de porta. Mas isso aqui era o Mobilab em 2013, né? Esse lugar que a gente está aqui hoje, em 2013 ele era assim. E essas cadeiras estão boas até, né? Porque tem uma época que era uma cadeira de plástico, de boteco. Essa cadeira tá muito boa. Acho que levaram só para Hackathon. Acho que esse era o dia da Hackathon, trouxeram as cadeiras para Hackathon e depois levaram embora. Acho que foi isso. Exatamente, estávamos todos lá. Mas São Paulo abriu dados também, né? Então, o caso de São Paulo foi motivado por uma demanda, foi por uma iniciativa da sociedade, né? Os protestos que foram contra o aumento da passagem de 20 centavos, todo mundo lembra, em junho de 2013. A administração pública procurou formas de responder a essa demanda, e uma das formas foi aumentar a transparência, né? Porque se falava muito da caixa preta do transporte e tal. E aí, para aumentar a transparência, então, em 2013, foram abertos dados tanto da estrutura da rede de transporte, quanto dados de GPS em tempo real. E aí, com isso, a gente consegue... O problema, né, em São Paulo, então, falando desse problema de produtividade, você fazer uma continha rápida, são 9 milhões de passageiros, acho, 12 milhões de viagem, acho que é mais ou menos esse número. O tempo médio de espera de um passageiro na cidade de São Paulo, segundo a Rede Nossa São Paulo, é 20 minutos. Se você multiplicar isso no ano pelo valor da hora de uma pessoa trabalhada, a hora média em São Paulo, chega a um custo de 1 bilhão por ano com espera de ônibus, né? Então é um problema, tem um impacto super importante, e esse tempo em esperando o ônibus é muito por falta de informação, e a falta de informação é porque os dados não eram abertos, né? Então, abrindo-se os dados, a gente consegue também atacar esse problema e também ter uns resultados sociais e econômicos também, como em Londres. Eu sou fundador da Cipópolis. A Cipópolis é uma empresa de análise de dados de mobilidade, e a gente usa esses dados, a gente consome esses dados da prefeitura para desenvolver uma ferramenta, essa ferramenta aí, que é o painel do ônibus, que é uma ferramenta para a gestão pública entender as velocidades médias dos ônibus na cidade. Então, a partir dessa nossa ferramenta, a prefeitura foi capaz de identificar numa linha quais eram os pontos de gargalo do ônibus naquela linha, o que fazer para diminuir o gargalo, se é um caso de se fazer uma faixa exclusiva, se é o caso de se trocar fazer um trabalho de readequação do viário e da geometria do viário, quantas pessoas são impactadas por essa mudança, quantas linhas de ônibus são impactadas por essa mudança, qual que foi a velocidade depois da implantação da faixa e antes da implantação da faixa, medir resultados. Então consegue avaliar as políticas públicas em relação ao transporte usando dados, usando evidências, né? Isso deu muito certo, né? Então essa aqui é a sala do secretário. Na sala do secretário ele tem 3 telas lá. Na tela principal
fica, hoje em dia eu não sei como é que está, mas nos últimos 2 secretários era assim, fica a tela da nossa ferramenta lá para ele poder acompanhar algumas linhas que ele está monitorando ali, porque são as que estão mais sujeitas, porque teve alguma mudança grande que está impactando, ou porque estão gerando repercussão na mídia e esse tipo de coisa. A gente também começou a ver várias matérias saindo em jornais e sites que recuperavam e utilizavam os nossos números, né? Então, a Folha de São Paulo, contactamos a prefeitura que disse, blá, 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 que a velocidade é XYZ, e eram as velocidades que eles tiravam das nossas ferramentas, porque tanto a Secretaria de Mobilidade, quanto a CT e a SP Trans usavam a ferramenta para identificar velocidades médias dos ônibus em São Paulo. E, bom, a gente, depois que processa esses dados, a gente também acaba liberando esses dados para outros fins. Então, a gente tenta não guardar os dados para a gente ainda não tem uma API, não dá para chamar que é dado aberto, porque não é para todo mundo, mas a gente acaba fornecendo sob demanda para quem se interessa e quer fazer alguma espécie de análise. Então, a gente tem uma API aberta ali, que já foi usada por muitas pessoas, por parceiros e outros desenvolvedores de aplicativo que queriam usar dados de velocidade no aplicativo deles, usava essa API nossa para pegar em tempo real os dados de velocidade dos ônibus. Nossos dados já deram origem a 2 teses da USP, 3 artigos, 2 na área de ciência da computação, 1 na área de transportes, graças ao nosso amigo Renato Arbex, que está aqui nos prestigiando hoje. Também esses dados serviram de apoio ao novo plano cicloviário de São Paulo, que foi desenvolvido pela iniciativa Bloomberg, e a gente alimentou eles com informações sobre velocidades de ônibus. Também, durante a discussão da nova licitação de ônibus, algumas ONGs procuraram a gente para pegar mais informações e questionar o poder público sobre itens da licitação. E também fornecemos nossos dados para 4 hackatonas da MTU e para diversas outras pessoas aí que fazem estudos na área de transporte. E amanhã, é verdade, aproveitando para lembrar o amigo internauta, que amanhã... amanhã começamos tem uma hackathon da MTU, Hack Américas, que começa no Mackenzie, 2 dias de desenvolvimento para criar soluções a partir de dados abertos. Tem muito dado novo sendo aberto de órgãos do Estado e vai ter um pessoal lá tentando usar esses dados para criar soluções para melhorar a vida também de todo mundo que mora aqui no estado de São Paulo. E era isso daí. Então, agradeço, obrigado. O Ricardo vai... Mas acho que a gente pode ir conversando enquanto isso. O que vocês acham? Enquanto ele está colocando. Eu achei bem legal, porque a gente teve primeiro um panorama, né, conceitual, assim, de que... Conceito, né, dos dados abertos e vantagens para se utilizar, não só para a mobilidade, mas em outros setores também. Depois é um exemplo claro de como se utiliza, mas a gente ainda não falou das dores aqui, né? A gente vai conversar das dores tanto de quem fornece o dado, como consegue, né, como o poder público consegue chegar nesse momento de decisão de fornecer os dados. Eu acho que a Dani não está no painel, mas ela pode colaborar bastante para contar a história de como isso foi feito aqui em São Paulo. Eu acho essencial para que o público também conheça, né, porque começa com o poder público colaborando, né? E aí a dor, né, Roberto, do usuário, no caso, né? E você, como academia, né, dizendo, e eu gostaria também que a gente faça bastante da parte do viés, como é que você sabe que esse dado que já foi fornecido já não está enviesado, como é que você trabalha, ou como quem está te fornecendo esse dado também não, já tipo, fornece informação suficiente para que você consiga identificar se esse dado está enviesado ou não. Complexo, né? Mas eu gostaria que a gente começasse a falar sobre isso. Eu não sei se vocês têm mais algum tema que vocês levantaram até... Vamos lá, claro, óbvio. Sim.
Só refazendo o raciocínio aí, a questão, existem o nosso interesse, né, em consumir esses dados, aqueles que estão já aí, como você mostrou, né, mas pelo que você mostrou, existe o poder público que está fazendo um esforço para mostrar isso para a gente, para disponibilizar, para a gente conseguir consumir, e existe a iniciativa privada, de alguma forma, sendo fomentada a trazer isso para a gente, né? Eu acho que é interessante a gente conseguir classificar dessa forma, que aparentemente o poder público está conseguindo atender essa demanda, essa necessidade nossa, e não sei qual é a sua opinião a respeito da iniciativa privada, como é que eles estão conseguindo reagir a isso? Então, eu acho que a gente... Bem, eu acho que o poder público está fazendo um pouco o seu papel, ele... Muitas vezes... Nem sempre. Exatamente. Há iniciativas, eu acho que há esforço. A lei é de 2012, é uma lei recente. O primeiro passo que a Lei de Acesso à Informação colocava é quem precisa seguir a Lei de Acesso à Informação são órgãos públicos. Começa por aí. Ela não rege ente privado. Tá? E todos os entes públicos precisavam fazer um inventário dos seus dados e uma classificação. Inclusive porque tem dados que são feitos, gerados, geridos, tratados pelos órgãos públicos que não são públicos. Sei lá, tem dados que correm em segredo de justiça no Ministério, no sistema judiciário, por exemplo. Tem vários dados que eles não são públicos porque eles estão no órgão público. Não, eles não são públicos, porque eles pertencem às pessoas. Ok? Agora, quando a gente tem por exemplo, na saúde você tem várias OSCs, né, organizações da sociedade civil, que fazem gestão de um posto de saúde. Você tem uma concessão de uma rodovia para um ente, uma parceria público-privada. Se essa relação, se o poder público ele precisa saber na rodovia que está cedida para um ente privado que faz a gestão, esse ente privado que faz a gestão, ele tem que fornecer o dado que é público, mas ele é um ente privado. Você percebe? É um ente privado, ele faz a gestão, é ele que vai fazer a contagem de acidente e ele precisa fornecer esse dado, embora ele seja de iniciativa privada. Entende? Sempre que você tem essa questão de uma parceria público-privada, você vai cair bastante nessa seara. Exatamente, é o interesse público. Por isso que eu não falei que é necessariamente o órgão. Porque muitas vezes você tem órgãos privados que prestam serviços ou que são gestores de um serviço público, uma OSC que gere uma AMA, uma UBS. Né? Esse gestor que é privado está gerindo um serviço público, por concessão do poder público, ele precisa fornecer os dados assim como se fosse o poder público fazendo a gestão. Não é exatamente, mas interpreta-se que os dados eles precisam fornecer para o poder público disponibilizar, eles muitas vezes não fornecem diretamente, eles precisam fornecer os dados porque é de interesse público, porque entende-se que, mesmo ele sendo de natureza privada, ele está fazendo um serviço de interesse público. Não sei se ficou claro. Eu estava pensando nisso, e um exemplo que eu imaginei, que é meio fácil de entender, é um hospital privado. Né? Se tem um hospital privado, o hospital atende pessoas, trata doenças, tem números, ele tem que fornecer dados sobre isso para o Ministério da Saúde, para que o Ministério da Saúde possa saber se tem um surto de Zika, se tem um não sei o quê, se tem câncer, e definir políticas públicas a partir dos casos e do que acontece com a saúde pública. Né? Então, um hospital privado, ele é privado, ele é um negócio como outro, ele disputa doente com outros hospitais, quer dizer, ele também tem o seu interesse de negócio em guardar aquele dado, mas ele está inserido num contexto de interesse público. Né? E o dado também é privado, quer dizer, que é mais do que uma doença, do que informação médica de uma pessoa, né? Só que o interesse público predomina e algum reporte, algum nível de informação tem que subir para o nível do governo para definir políticas públicas e poder fazer a administração, porque o interesse é público, né? Então Tudo bem, ele é de interesse público, mas a partir de que momento ele se torna público para o consumidor? Consumidor, nossa.
Isso também varia, né? A gente sabe, tem uma pesquisa que é a pesquisa de emprego e de salários, que ela é muito mais detalhada para o governo, e o governo publica uma versão resumida ou menos detalhada para o público consumir, quer dizer, para proteger também privacidade, etc. IBGE, a pesquisa do IBGE sabe a pessoa que respondeu e tudo mais. Os dados que são publicados pelo IBGE são agregados para proteger a privacidade das pessoas, né? Pela lei de acesso à informação, em tese, né, todo dado deve ser público, a não ser que tenha um motivo para ele não ser publicado, né? Então, mas tem que se pesar essas coisas também, o interesse do cidadão e a proteção da privacidade do cidadão. Então, você nunca vai publicar um dado de doença por CPF, mas você pode ter números regionais e detalhados por região geográfica, desde que isso não impacte na privacidade do cidadão. Acho que anonimizados, exatamente. A agregação é uma forma de anonimização, né? Quer dizer, a Lei Geral de Proteção de Dados traz algumas regras específicas de poder público. Então, acho que ela veio exatamente para conseguir casar a transparência com a privacidade, né? Mas, enfim, a gente vai voltar a toda essa discussão. Isso aqui foi só para aquecer. E agora eu vou pedir para o Ricardo fazer a apresentação em nome do Uber. E acho que ele vai apresentar um produto diferente para a gente, né? Conta aí para... Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Queria agradecer a Dani por estar aqui no Mobilab, fazendo esse papo com vocês, representando a Uber. Eu sou gerente de políticas públicas na Uber. Tô lá desde 2016, são 2 anos e meio já, e atuando bastante no sul do Brasil, aqui em São Paulo agora mais recentemente. E na verdade é um prazer estar aqui falando com vocês mesmo. E eu queria apresentar um produto, que é um produto que a gente já tem com várias cidades do mundo dentro dele. É um produto que a Uber começou a lançar no começo desse ano. Algumas cidades já estão formatadas dentro dele. A gente não tem São Paulo, nenhuma cidade do Brasil ainda. A única cidade que tem da América Latina é Bogotá. Eu vou fazer uma demozinho para vocês, mas assim, todo mundo que tem uma conta da Uber consegue digitar Uber Movement. Você digitar, dá um Google Uber Movement, você vai achar o site. E no site da plataforma, se você tiver um e-mail cadastrado, já registra e você tem acesso a esses dados que já estão lá. E a gente está trabalhando para trazer essa plataforma, esse produto com os dados de São Paulo para o quanto antes. A gente não tem uma data ainda, mas a gente espera conseguir em 2019 fazer esse lançamento aqui. Então já vou adiantando para vocês em primeira mão que a gente vai conseguir trazer. O que é o Uber Movement? Então eu vou passar rapidinho no nosso pitch de sempre, que a gente começa sempre qualquer apresentação lá atrás, que é pensar na mobilidade urbana, pensar no uso dos carros e pensar no Ford T, né? O Ford T foi o primeiro carro que foi produzido de forma industrial numa linha de montagem que permitiu com que a gente tivesse uma utilização dos veículos em produção em massa e a concepção que daí decorreu, que foi, olha, todo mundo, entre aspas, todo mundo, mas eu posso consumir de forma privada, particular, um automóvel para me locomover por meio da cidade. E do Ford T para cá, a gente veio para esse cenário, que eu vou passar rapidinho, que é de 1,2 bilhões de automóveis no mundo hoje. Isso dá mais ou menos a população combinada da América do Norte com a Europa, com uma previsão da gente ir para 2 bilhões de automóveis entre 2020 e 2030, essas são as projeções, se a gente seguir o padrão de crescimento que a gente tem tido até hoje. A utilização que a gente faz desse bem, ela é muito ineficiente, né? 95% do tempo do carro ele fica parado, estacionado em algum lugar. Então, alguém de alguma forma explorou a natureza, recolheu esse minério virou uma chapa, isso aí virou um automóvel, esse bem de consumo foi consumido por alguém e 95% do tempo ele está ineficiente, parado em algum lugar, ocioso, depreciando, ocupando um espaço que pode ser devolvido para as cidades se a gente conseguisse fazer uma utilização melhor ou diferente. Então, a gente fala do Ford T porque uma coisa foi a invenção do carro e do automóvel, outra coisa é a relação que a gente tem com o automóvel e o uso que a gente faz particular e individual, geralmente com ele andando vazio, com 4 lugares vazios, um porta-mala vazio e uma pessoa na frente dirigindo ele e ocupando um espaço da via pública que 4 pessoas
potencialmente poderiam pelo menos estar sendo transportadas quando a gente está transportando apenas uma. E isso, a nossa estimativa é que mais de 50% das vezes o carro está circulando dessa forma. Esses dados aqui são os dados da cidade de São Paulo, que a gente sempre passa também. Isso aqui é o crescimento, essa mancha de crescimento. É o crescimento do transporte, é uma projeção de calor aí dos dados da Uber, da operação. A nossa operação começa aqui final de 2014, com janeiro de 2015, em São Paulo, para ser mais preciso. E a gente tem os dados aí jogados até janeiro de 2018. A gente vê que tem uma expansão muito grande de área. A Uber começa o transporte por aplicativo muito forte aqui na região do central. E hoje em dia, você vê que a utilização do transporte por aplicativo na cidade de São Paulo está muito expandida, sobretudo nas regiões mais periféricas, que muitas vezes tem menos opções também de transporte e outras formas de locomoção. O que foi o Uber Movement? O Uber Movement foi, e o que ele é enquanto produto? É uma tentativa de usar os dados que a gente pode ter de tempo de deslocamento dos veículos, dos motoristas parceiros que estão dirigindo com a gente, agregados, e criar uma plataforma aberta para disponibilizar isso para o acesso público, segmentados por hora, para a gente entender a divisão de zona por zona da cidade e os tempos de deslocamento de um ponto para outro ponto. Como é que a gente conseguiu fazer isso? Como é que a gente está conseguindo fazer isso? Ainda é uma coisa muito embrionária. Então, para ter uma ideia, a gente divide a cidade em uma série de zonas. Vamos dizer, a gente tem uma versão beta até, que a gente até está vendo da cidade de São Paulo. Acho que está dividida em quase 500 zonas. Então, você divide ela em 500 microáreas e você mede os tempos de deslocamento desses pares nas inúmeras combinações que você possa fazer e olha isso agregadamente ao longo do tempo para entender as variações de como isso foi. De como foi essas mudanças. Então ele foi desenhado para autoridades públicas e para especialistas que buscam visualizar os impactos e também para planejadores urbanos e pesquisadores que querem ter acesso a esses dados agregados que você consegue ter e baixar da plataforma. Hoje a gente tem ele em 22 cidades. Eu acho até que está um pouco desatualizado, acho que a gente aumentou esse número. Mas como eu falei, a única cidade na América Latina que a gente tem hoje é Bogotá. Então é isso. Aqui tem uma fotinho mais ou menos de como que funciona a visualização, jogada no caso da cidade de Londres. Você tem na aba aqui a zona específica, que é a zona de o ponto que você está saindo, e quanto mais azul ou mais denso vai ficando, é porque maior é o tempo de deslocamento desse ponto que está marcado para esse outro ponto no extremo. E você pode fazer essa combinação avaliando como ela era. Aqui no caso está jogado de 1º de outubro de 2017 a 31 de outubro de 2017, numa variação mensal. Você pode aumentar essa variação, jogar ela para entender. Eu quero tirar os finais de semana, quero entender isso só nos dias de semana, quero segmentar por horário e conseguir visualizar isso. A gente começou há pouco tempo, relativamente, a conseguir disponibilizar esses dados de forma agregada, anonimizada e abertura total, e tem algumas dificuldades e desafios que a gente já enfrentou de cara e por isso está trabalhando já numa segunda versão, que eu espero que quando a gente consiga ter esses dados para São Paulo, a gente já tenha essa segunda versão, que é uma atualização, muito melhorada já com algumas desses desafios que a gente já enfrentou de cara. Primeiro é que as áreas geograficamente às vezes são muito esparsas. E como você não consegue segmentar eventualmente uma rota de uma rua, você tem uma área. Vamos dizer que a gente tivesse o centro de São Paulo e o Bom Retiro como uma área. A depender da rua que a gente vai falando, do ponto específico, como a gente vai estar tratando com médias, esse dado ele não é muito apurado, né? Ele pode não ser tão preciso. Então, o dimensionamento das áreas às vezes
sofre com arbitrariedade e ele pode ficar esparso. A atualização que a gente consegue fazer desses dados, ela é de tempos em tempos, então tem uma atualização que a gente não consegue atualizar isso numa velocidade real time, on time. Então, de tempos em tempos, a gente tem que atualizar, a gente atualiza essas bases. Então, muitas vezes, você tem os dados aí com alguma defasagem de, a gente vai alimentando. Eu coloco de 2016, 2017 até hoje, e aí daqui 2 meses eu consigo atualizar isso. A gente está vendo uma forma dinâmica para conseguir tornar isso mais preciso. E muitas vezes tem um custo do usuário para coletar esses dados e fazer essa segmentação, que é meio trabalhoso. Então, você tem vários tipos de potenciais consumidores do produto, desde aqueles que querem olhar para o mapa, e ter uma visualização dos tempos de deslocamento e querem um dado mais mastigado, às vezes especialistas, pesquisadores, acadêmicos que estão querendo fazer uma análise mais com o dado cru. E aí a capacidade de atender esses públicos diferentes também tem sido um desafio que a gente tem visualizado e críticas que a gente tem recebido desde que estão utilizando a plataforma. Alguns dados concretos que a gente já teve de disponibilização dessa plataforma que a gente conseguiu visualizar. Então, em março desse ano, por exemplo, a gente teve inundações em Nairobi e a gente consegue ver a variação que teve na dificuldade dos tempos de deslocamento na cidade enquanto isso aconteceu. Problema no metrô de DC nos Estados Unidos e os impactos disso no trânsito, olhando para as estações e como que essa variação aumentou a dificuldade e os tempos de deslocamentos. A mesma coisa no impacto que a gente teve na Torre de Londres, no fechamento da ponte da Torre de Londres e como isso gerou um impacto ali no trânsito. Eu estava até comentando com o pessoal, com o Roberto, que se a gente tivesse São Paulo, talvez a gente conseguisse ver um pouco o que está acontecendo com esse viaduto que caiu na Marginal Pinheiros, e provavelmente a gente vai conseguir, quando a gente tiver essa plataforma com os dados de São Paulo, ainda que retrospectivamente, olhar para essas dimensões e ver a variação real média que a gente teve por conta do problema da ponte. E em Cincinnati, Cincinnati tem um problema muito específico, que as zonas mais periféricas têm dificuldade de acesso a locais de compra de comida saudável, né? Então, assim, tem dificuldade de acesso a supermercado, tem um problema específico que eles falam que são áreas com pouco acesso ou com acesso muito longo, muito distante para os supermercados, ou na periferia, para algumas opções de compra de comida como comida saudável. E um uso que a gente conseguiu ter foi mapear os supermercados de Cincinnati e mapear as áreas que estão muito distantes ou que levam muito tempo para chegar a esses supermercados. E aí ter uma ideia de quais são as regiões que a população está menos servida desse acesso e aonde potencialmente você tem um problema aí de nutrição não qualificada, porque você tem distância de venda de groceries em geral, né? Desde legumes, vegetais, frutas. Nessa V2 que a gente pretende lançar do Movement, e aí eu acho que para 2019 a gente vai conseguir, um outro passo é a gente conseguir dar um passo além dos tempos de deslocamento dos pares de áreas, para conseguir entender as velocidades médias que a gente tem nas vias e nos acessos de localidade. Então, a gente já está prototipando isso um pouco, e a ideia é conseguir ter isso agregado para entender os tempos de deslocamento e a velocidade média dos carros para andar por essas ruas e avenidas. Então, tem alguns recursos que estão colocados, a gente consegue fazer uma filtragem histórica dessas velocidades médias e entender nos principais corredores da cidade. Olha, historicamente, se levava não sei quantos minutos para cruzar Rebouças,
em 2016, hoje em 2018 esse tempo piorou, essa velocidade aumentou, essa velocidade diminuiu. E entender, além do longo dos corredores, os pontos de distribuição, e tem até, eu falava com o Roberto, um pouco de conexão com isso que ele apresentou agora há pouco com a gente. A ideia é um pouco simples, é tentar, se a gente conseguisse fazer, uma metáfora, talvez não a melhor, mas se a gente conseguisse colocar um termômetro nos carros parceiros da Uber que estão andando na cidade, anonimizar esses dados e coletar que macrodiagnósticos a gente consegue ter para políticas públicas e para compreensão da mobilidade para a cidade, e o que a gente pode usar disso e como que a gente pode pensar e atender e atingir problemas de políticas públicas com base nisso. Eu vou passar um vídeo super rápido. Não tenho legenda dele em português, o áudio vai ser em inglês, vocês perdoem. Na próxima vez, tá mais preparado. Eu achei que ia sair lá. To help address these challenges, we are introducing a new product, Uber Movement. By leveraging anonymous GPS information from hundreds of thousands of online Uber vehicles, Uber Movement provides a new way to show how traffic is really moving around your city. Uber Movement was designed in partnership with urban planners and transportation professionals, and provides powerful tools to analyze traffic changes over time. Over days, weeks, and years, patterns emerge and help inform decisions for your city. Uber Movement offers access to the insights you need to make smart choices for your city today and tomorrow. Então, aqui é mais ou menos como ele funciona, tá? Você tem os dias da semana e as variações ao longo do dia. E a área, você pode entrar, selecionar, eu quero as peak hours, quero fazer uma seleção específica, entender o deslocamento de um ponto para outro. Aqui no caso é Londres. E entender os travel times nessas divisões aqui. É user-friendly, eu acho. E você consegue fazer o download dos dados, tá? Todos os dados que a gente alimenta. Aí, se você quiser uma versão agregada dele, você consegue fazer um pedido e a gente envia isso. Por favor, a ideia é que vocês testem. De grátis, não paga nada. É uma plataforma aberta. Eu acho que ela passa nos 8 testes, tá? Você estava fazendo a apresentação e eu estava fazendo a conta lá. Eu ia te perguntar isso. Eu acredito que ela passa, tá? Quer dizer, eu ia pedir para a Aide perguntar para você. Tá bom. Não, mas eu acredito que ela passa. Você pode fazer uma sabatina cada um dos pontos, mas eu acredito que ela passa nos 8. Não sai PDF. E eu tenho uma demozinho para tentar fazer com vocês, que eu vou tentar fazer, olha só. Que risky. Vamos aqui. Então, ó, tô live, tá? Tô live fazendo demo. Ó, correndo riscos aqui. Vou pegar que cidade que vocês querem? Bogotá. Será que eu saí do meu Facebook? Pois é, mas ele não está abrindo. Londres, então, vai. Putz. Acho que não.
Deixa eu ver aqui, peraí. Explore Data City. Eu vou tentar logar não pelo Facebook, mas por outro. Vou tentar meu e-mail aqui. Caramba, gente. Que mico. Pera aí. Deixa eu voltar. Não tem problema. Enquanto isso, acho que a ID pode falar pra gente como é que você usaria isso, ID. Eu vou te deixar aqui não, porque eu também estou curiosa para entender como vocês dois usariam. Porque a gente está falando de dados abertos e sempre falando de poder público, né? Mas aqui a gente está falando de um agente privado fornecendo esses dados. E aí? Então, eu já ia sugerir que as zonas fossem compatíveis com as zonas OD, porque daí você consegue cruzar dado. Então, eu já ia... São as 517? Então, porque daí já... 517. Consegui. As zonas da OD. A ideia é usar as zonas da OD. Ó, fazendo o demo agora funcionando. Não sei o que aconteceu, mas nós entramos. Aqui Bogotá. Então estou aqui no centro. E o tempo de deslocamento aqui para Brasil, que é um bairro. Não conheço a cidade. Peraí que não está aparecendo aqui. Deixa eu fazer aqui. Ó, 30 minutos e 27 segundos. Isso, ele está pegando o dado de 1º de janeiro de 2018 a 31 de janeiro de 2018. Aí eu vou adicionar um segundo range aqui. Vamos olhar isso em 2017, um ano atrás. Primeiro de janeiro a 31 de janeiro de 2017. Opa. Tem 16, a partir de 16. É isso. Mas ele não conseguiu. Acho que ele não tinha dado desse par. Deixa eu jogar pra cá. Ó, aí aqui ele joga a comparação. Ficou 16% pior. No caso específico desse bairro de Bogotá. Nesse deslocamento desse par. Esse aqui também ficou pior. Ele está em vermelho. %14 pior o trânsito. Esse aqui, no caso, esse pera de deslocamento diminuiu. Ficou 10% menor. Nessa comparação que a gente propôs. Se eu quiser ver
os charts aqui, eu consigo pegar nesses deslocamentos, né, quanto que eu levava, em média, de tempo de deslocamento, de domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, em peak hours, ao meio do dia, no pico da tarde, à noite, e entender quais são esses tempos de deslocamento. O volume não, ele dá o dado agregado. É uma média. Volume de viagens não tem. De quantas viagens foram feitas para medir esse tempo média, não tem. Não, eu sei, tem várias. Não, então... O que poderia fornecer é uma amostra, porque o número de viagens realizadas em Uber, aí eu acho que, para efeitos de planejamento, a menos que você realmente esteja fazendo planejamento da demanda desse tipo de aplicativo e tal, que é outra história, o que você consegue ter é amostra. E aí sim, esses cinzas aí são aqueles pares onde vocês não têm amostra suficiente, né? Porque não é estatisticamente relevante. Eu digo um pouco porque para além dessa limitação, que eu acho que é intrínseca disso aí, a parte que é interessante, que é o passo que estão dando, é o que eu acho que tem muito terreno para explorar, né? É que eu queria só fazer, eu tô coçando a mão, eu tava esperando um pouco. Manda bala. Não, é que eu acho super legal e acho que é uma puta iniciativa já super interessante. Falei, com o que tem aí, né? A gente tava conversando, aquela história do aumento de velocidade da marginal, né? Se tivesse, talvez, nem que fosse por região, e se tivesse ainda mais o nível de rua, já seria, sabe, uma ferramenta fantástica para avaliar o efeito da política pública, né? Mas acho que a gente também tem que entender que ela é uma ferramenta aberta para consulta a dados fechados. Né, não são dados abertos. Então, ela é uma ferramenta que qualquer um pode usar, mas ela vai estar sempre limitada a uma interpretação, a um uso do dado que pode ser muito útil. Né? A ID já cresceu o olho de zona D, porque ela trabalha muito com zona D, mas existem outras pessoas que trabalham a divisão da cidade de outro jeito. Né? Então, se você for ver a CET, que administra o tráfego na cidade, ela não administra o tráfego baseado em zona D, ela administra o tráfego baseado em zonas, né, em JETs, DETs, etc. Bairro, né, subprefeitura, né, quer dizer, se o prefeito tem que falar alguma coisa, quem que é o responsável por ali? Não é uma zona D, é uma subprefeitura, sabe? Então assim, sempre vai ter a limitação da ferramenta desenvolvida desse jeito, né? Eventualmente pode ser legal um dia ter alguma forma de dado, do dado, microdado, alguma coisa assim, para poder ser trabalhada outra análise, outra visualização. Mas você fala não exatamente do ponto específico você está falando por causa que a zona D é uma zona muito ampla e potencialmente você está... Não, o que eu estou querendo dizer é que a cidade, e uma coisa que a gente percebeu, é que ela é dividida geograficamente de diversas formas diferentes de acordo com diversas secretarias, áreas diferentes da cidade. Para muita gente, a OD é importante. Para outro tanto de gente, não. Né? Por exemplo, a concessão de ônibus não é feita com base em zona D. A gestão do tráfego não é feita com base em zona D. A subprefeitura... o censo é diferente, região censitária. Então, assim... então, assim, ou a ferramenta tem que ser mega, hiper, super poderosa para atender a todos os usos possíveis, ou ela vai acabar focando num uso principal ou num uso, né, legal. Também. O que eu consigo fazer o download? Acho que é isso. Opa, peraí. Né? Eu acho que eu consigo mostrar o... Porque dependendo do que ele der de dado, você consegue trabalhar. Dependendo de como você fornecer o microdado, não. Você não vai conseguir usar... Não. Aqui? Isso. O que ele exporta de dado em específico? Eu peguei os travel times aqui.
Eu nunca baixei, tô fazendo isso com vocês aqui. Eu também tinha entendido que tinha que Não, eu acho que ele não tá aqui. Consigo? Olha lá uma amostrinha. É uma amostra. Não, só preciso entender o cabeçalho, né? O que você tem de cabeçalho ali tempo, time, o agregado por. É o agregado. Não, os dados aqui estão todos agregados. É. Então, a dica é melhor dar mais bruta. Eu sei. Não, a demanda é sempre essa. Não, eu sei. É que eu sempre ouço, agora eu tenho a rara oportunidade que eu tenho de falar assim, olha, dá um microdado. Oi, tudo bem? Renato Arbex aqui. Tudo bom, Renato? Bem. Eu acho fantástico, né? É uma iniciativa muito boa e a gente precisa, quanto mais dado, né? Quanto melhor essa resolução, melhor, né? Ainda mais tanto para política pública, planejamento, análise de pesquisadores. Então, que um comentário seria, por exemplo, imagina querer olhar o dado do ano inteiro. Então, você precisaria de 365 dias, quantas zonas são 500 zonas, para 500 destinos. Então, daí você já vai fazendo uma multiplicação. Fora, né, todas as faixas horárias. Então, será que a gente consegue? Esse tipo de dados você tem que baixar um a um, você tem que mandar, sabe como que já está aí? Né? Porque eu não sei se dá para baixar tudo assim, né? Esse é um dos pontos que eu mostrei lá na apresentação, que a gente ouviu de reclamação das pessoas que utilizam muito essa plataforma, que é o custo dos pesquisadores de coletar os dados, porque o custo é muito alto, porque é manual e você fica pique em cada um. Mas eu acho que tem que, assim, não dá pra também dizer que é uma reclamação, né? Porque, pô, vocês estão fazendo um negócio, tem uma ferramenta, assim, então é só que o que eu acho é que vai ser impossível vocês fazerem uma ferramenta que atenda a todos os casos de uso do poder público. Claro. Porque nem é esse o negócio de vocês, e você sabe mesmo que tem lá o fluxo de trabalho e as prioridades e tudo mais, e isso tem uma prioridade que condiz com o que a Uber faz para ganhar a vida, quer dizer, então não é a coisa mais importante. Então é importante também ter alguma outra forma de ter o dado mais bruto para atender esses casos que, invariavelmente, vocês vão acabar nunca conseguindo atender todas as análises, assim, né? Então, ter as duas formas de... Né, a gente, na nossa ferramenta, deparou com situações que o cara queria comparar coisas que a gente fala, cara, não dá pra fazer. Mas o que a gente fez é, você baixa então o CSV desse relatório aqui e tal, e aí você manipula depois e faz, cara, quebrou o galho de um monte de situações. Caiu aqui. Meu nome é Gerson, trabalho no metrô. Tudo bom? A minha dúvida, no caso, igual eu vi que tem essa questão de fazer... Tá funcionando. As coletas, elas são meio que manuais, né? Mas, eu não sei, a Uber permite fazer web scrapping? No caso, você jogar o hiperlink, fazer scrapping depois desses dados? Ou não pode? Eu acho que não, mas eu... Assim, como aqui os dados são públicos, no caso, se teria essa possibilidade. Não, eu acho que você faz o login. Você faz o seu login, você tem que ter uma conta Uber, o dado... aí você consegue acessar, mas você tem um login próprio e ele faz a checagem se você é usuário. Tá, beleza. Assim, Tão fácil assim, né? Por enquanto. Vai lá, Renato. Bom, então, só, por exemplo, um uso de caso que eu lembrei agora, assim, que seria bem interessante, começar a analisar ao longo do tempo, ao longo dos dias, dos meses, e com intervenções, né? Por exemplo, comparar os tempos de viagem de transporte público com os tempos de viagem de automóvel, né? E isso ao longo do tempo para ver como é que você está se comportando. Se eventualmente alguma mudança, por exemplo, vai ter um corredor, a inauguração do corredor da Aricanduva, né? Da Radial Leste, ou algum outro corredor. Então, o Roberto trabalha muito com esse dado, tem um dado histórico bem acentuado, então se pudesse, né, pegar uma série histórica, né, e para isso, por isso do detalhe do dado desagregado, né, de ter a questão do dado por via, por sentido, para começar a olhar
qual que foi a variação, né, ao longo do tempo, antes e depois da intervenção, considerando os dois sentidos, Aricanduva, ida e volta. Né, e conseguisse automatizar isso para todos os corredores da cidade. Né? Então, eu queria começar a pontuar, né, por exemplo, onde que o transporte público é melhor do que o transporte individual, e começar a fazer propaganda, começar a mostrar esses lugares, né, para incentivar as pessoas que, olha, tem uma opção que aqui é mais rápido, né? Então, pensar isso amplo, sabe? Com certeza. Nessa V1 que a gente tem, que é isso que está disponível do Movement atual, não tem via. A gente não conseguiu descer nessa granularidade do dado. A gente tem o tempo de deslocamento e a área é muito grande. A gente está falando com grandes médias. Dá para entender macros movimentos, mas ela não consegue ser tão útil a ponto de você entender o deslocamento das vias. A gente acredita que o nosso caminho é de evoluir cada vez mais para conseguir descer mais nesse detalhe. Quando a gente conseguindo fazer nessa V2, trazer as velocidades médias, que a gente ainda não tem isso live de nenhuma cidade, a gente vai conseguir identificar algumas vias e entender as médias de variação de deslocamento de velocidade nessas vias. Mas ainda também não vai conseguir no detalhe exato de um ponto para outro, porque vão ter vias que não vão ter dados suficientes para a gente conseguir ter uma métrica com isso e colocar. Mas eu acredito que o caminho é a gente ter uma versão e ir densificando isso, tornando ela mais complexa. O Roberto até já tinha me dito que chegou a conhecer, olhar o Movement, e a gente tem integração com... nos Estados Unidos a gente está avançando para ter integração com o Kepler também, que permite uma visualização de densidade disso em cada das cidades, para você compreender como que está caminhando. Então eu acho que caminha para isso. Aqui são os dados só da Uber. Eu acho que tem outros dados. Eu acho que o desafio para pensar isso é conseguir reunir cada vez mais dados e acho que é uma tendência para além da gente, que você consiga criar plataformas com parcerias que consigam caminhar para além de... A gente tem parceria com o Shared Streets nos Estados Unidos, mas isso ainda está bem embrionário. Acho que não tem efetivo em nenhuma cidade ainda. Porque, por exemplo, vocês estão em contato com o pessoal do WCCD? Eu não sei te dizer. World Council for City Data, porque eles estão construindo em nível internacional a ISO de Smart Cities e eles estão trabalhando bastante na padronização dos dados. Eu achei interessante uma apresentação que eu ouvi do pessoal do WCCD, que foi o seguinte: eles juntaram gente de sei lá quantas cidades, muitas cidades. A gente trabalha no poder público. E aí falaram, o que você mede? Eu meço isso, eu meço isso, eu meço isso. E pessoas, em geral, mediam a mesma coisa, ou o mesmo fenômeno, ou achavam que mediam o mesmo fenômeno. E aí eu só sei que de muitas cidades, eles tinham duas, e só duas métricas que eram compatíveis entre as cidades. Então aí, acho que ela conta essa história na pegada de que isso é o princípio de a gente precisa padronizar o dado. Claro. Entendeu? Então, e eventualmente, eu acho que isso vem um pouco ao encontro do que o Arbex colocou, que é o quanto mais desagregado esse dado for, o quanto mais microdado ele for, maior a possibilidade dele ser compatível com um padrão, que vai ser... ou que você compatibilize ele com algum tipo de padrão, né? Então, acho que isso é uma coisa interessante de saber, e eventualmente vocês até claro, ficarem atentos para essa iniciativa, porque está acontecendo. O Brasil, a gente já está construindo a norma da BNT disso, né? Já está tendo traduções e grupos de trabalho para fazer essa discussão sobre essas ISOs de Smart Cities e que tem várias, né, resiliência, tem várias coisas bem macro, mas tem uma camada bem específica de padronização de dados. Que o pessoal da internet não ouve. Você falou que a Uber está querendo tentar coletar outros dados, né, dos motoristas de Uber, né, talvez a fim de fazer algum tipo de estratégias de mobilidade, né?
Quais dados seriam esses? Tipo, Não é bem coletar. Na verdade, é a gente conseguir fazer uma disponibilização. A gente está falando aqui de tempos de deslocamento e velocidade média. Não tem nesse momento, não tenho nenhuma outra métrica que está prevista em pipeline do Movement. A ideia do Movement é ser uma plataforma para entender esses deslocamentos, tentar agregar esses dados e dar uma compreensão de como que o trânsito está fluindo na cidade. A gente está transitando com uma série de parceiros que estão andando na cidade e a gente pode transformar eles numa espécie de termômetro para entender os deslocamentos. Então, hoje, o que a gente tem é o tempo de zona para zona e a velocidade média em algumas vias. porque eu perguntei isso porque é interessante você também colocar o custo também, né, para se mobilizar dentro da cidade, né? No caso, quanto custa eu ter o meu carro para ir até determinado ponto, né? E comparando isso com a Uber, né, o quanto eu economizo, né? Sim. Considerando gasolina, IPVA, seguro, eu tenho no meu carro próprio ou contratando serviço, né? Não sei se a Uber já fez isso, né? Mas eu acho que a gente que consome, a gente faz essa conta o tempo todo, né? Meu, o Uber muitas vezes sai mais barato que pegar às vezes transporte público. Igual lá perto de casa, eu e minha esposa, a gente pega um ônibus para descer no metrô, né? E a gente pagava o quê? R$8, R$4 cada um. E com o Uber eu tô gastando tipo R$7,20, R$7,30, ou seja, né? É uma coisa simples, né? Comparando com o transporte público. Se eu tivesse o carro, então, eu acho que seria uma coisa muito, muito diferente. A tendência é a gente não ter mais, acho que carro, né? Carro não vai ser mais um bem, vai ser um serviço, né? Que é o que a Uber propõe. E seria legal vocês trazerem esse comparativo também de custo de mobilidade também para tentar trazer mais pessoas para o serviço da Uber, né? De forma a gerenciar essa questão de mobilidade de forma mais inteligente dentro da cidade. A gente chegou a fazer umas campanhas. Esse ano, inclusive, a gente fez uma campanha sobre isso de custo do carro, calculando IPVA, calculando todas as coisas e saímos... Quando foi? Acho que foi em agosto, né? Em agosto a gente fez isso. Aqui a gente está tentando focar o escopo para falar de deslocamento, falar de trânsito e acho que dá para pegar isso aqui e fazer milhares de coisas. A nossa, como a Uber é uma empresa de atuação global, a ideia é conseguir ter métricas que sejam replicáveis. Então, eu mostrei o movimento de Bogotá, em Londres e Nova York, a gente vai ter um sistema que vai funcionar nas mesmas métricas. Se a gente fosse entrar em discussão de custo, aí cada país é um específico e a gente perde a generalidade um pouco do instrumento, da forma como ele está pensado. Acho que só indo na direção dessa de agregação também, acho que é importante salientar que é uma agregação espaço-temporal, né? O nível mais agregado é o indivíduo, viagens individuais de hora em hora. Sei lá, creio que seja inviável, né? E a partir de que momento vocês estabelecem o nível de agregação que vocês vão publicar isso? Essa é a discussão que aparentemente está sendo o zoneamento da matriz OD, né? Isso. Mas isso não está fechado. Não, hoje é o zoneamento, assim, e é o tempo de deslocamento médio dos parceiros que a gente teve ao longo do tempo, segmentado por hora, de zona para zona nos diversos pares de zona. Isso, mas o zoneamento de São Paulo vocês estão fazendo... A gente não tem ele ainda, então eu não quero te dar uma resposta, porque o de São Paulo não está pronto. A gente está preparando, eu me comprometo quando a gente lançar, vim aqui para uma sessão com vocês aqui no Mobilab, para vocês fazerem uma crítica do de São Paulo. Eu não tenho para mostrar, mas a ideia é trabalhar com a D. Não, mas eu não tenho um demo para mostrar. Se eu tivesse... porque é a pergunta de R$1 milhão, né? Nós estamos falando de Bogotá, que é da ordem de 3/4 da população de São Paulo. E quais são as restrições de São Paulo? O número de viagens na nossa cidade é muito maior do que Bogotá. Tem alguma restrição por não ter sido São Paulo primeiro? Não, teve uma questão de priorização. E assim, foi uma coisa que começou bastante embrionária e a gente teve uma divisão. A ideia foi que a gente conseguisse ter iniciativas num primeiro batch que cobrissem as diversas cidades. Então, por exemplo, Nairobi a gente entrou Bogotá como uma cidade da América Latina,
entrou algumas cidades dos Estados Unidos, entrou cidades na Europa, acho que entrou Paris primeiro, tem Londres já, mas Paris entrou antes de Londres, e São Paulo não entrou, mas a gente está trabalhando para que Tá aí na fronteira, entre né? e saia. Esse está sendo por hora, né? Que vocês estão fornecendo para Bogotá Isso. é de hora em hora. É hora. Só que o zoneamento é o que está aparecendo ali. Não, mas aqui é o zoneamento. Aqui você mede pelo zoneamento. Isso é de Bogotá, de hora em hora. Mas Porque pra quando, gente- quando você vem nos filtros, você faz a segmentação, né? Eu não tenho todas as horas, eu tenho os grupos de horas. Eu posso diminuir, entendeu? Então nem é de hora em hora, são só esses intervalos aí de 3 em 3 horas, né? É que para nós, planejadores, quanto mais desagregado, melhor, porque daí a gente consegue chegar nesses índices padrões de todas as cidades. Isso. Eu não enxergo. É. Sim. O pico do trem é diferente do pico da CET. Justamente. E até que... Então, eu acho que assim, o que é super legal, é uma iniciativa interessante, mas a gente acho que tem que entender, o Uber tem que entender também, que o interesse público desse dado é absurdo, né? Sim. Então, agora na cidade de São Paulo, né, com a queda do viaduto, se tivesse esse tipo de dado, teria, sei lá, um planejamento muito melhor para lidar com isso. E enquanto tem uma ferramenta para mediar o acesso ao dado, a gente vai ficar dependente da ferramenta. Então, hoje a gente não consegue acessar o dado porque a ferramenta de São Paulo ainda não está pronta. Sim. Então, e aí eventualmente vai ter, não vai conseguir acessar o dado por hora, porque a ferramenta não permite. Não vai poder dividir picos de horas diferentes. Então, é legal, é super útil, mas assim, tem que também pensar que, cara, liberar o microdado, ou o dado que... E é óbvio que tem que pesar o interesse tanto privacidade, né? Eu fiz doutorado nessa área, então, tipo, é tranquilo, isso é claro que precisa. E o interesse da empresa também, né? Óbvio, não tem que... Obviamente tem questões comerciais e de concorrência que também tem que ser protegidas pelo negócio. Mas tem alguma parte desse dado aí que não afeta a concorrência com a empresa, né? Tipo velocidades, por exemplo, ou outros dados desse tipo, agregados e tal, e que a disponibilidade desse dado no nível mais micro possível, ajuda a cidade em diversas áreas. Não, com certeza, não é assim. A gente tem consciência dessas limitações e acho que a gente tem a nossa ideia é conseguir dar um primeiro passo para a gente poder no futuro eventualmente dar aos outros. Tem essas duas vertentes aí de forças que eu acho que complexificam a relação da disposição desses dados. Tem uma questão empresarial de concorrência, proteção. É um mercado que é competitivo, tem vários players que podem entrar no mercado, tem uma série de questões que tornam a disponibilização desse dado comercialmente sensível. Tem as questões até da granularidade da privacidade, que é uma discussão que está marcada não só no ordenamento jurídico brasileiro, mas que, enquanto política pública, é uma discussão que é global. A Uber opera no Brasil, opera internacionalmente, opera na Índia, opera no Oriente Médio, na Arábia Saudita, nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, e os nossos usuários eventualmente são cidadãos do mundo inteiro. Então lógico que ele está dentro das regulamentações e das legislações nacionais de privacidade, de discussão de dados, e a gente vai sempre operar de acordo com ela, mas tem uma preocupação de como a gente lida com esse dado e como a gente protege essa privacidade diante de questões que são diferentes. A discussão de privacidade no Brasil é uma, na Arábia Saudita é outra, nos Estados Unidos é outro, os problemas de segurança pública e de relação de troca desse dado também são diferentes, os questionamentos e os tipos de problema que você tem de lugar para lugar. Então a gente tem uma preocupação que é global e a gente trabalha muito para
ter uma política global que seja coerente em todos os lugares que a gente opera. Por isso os passos, às vezes, eles são mais lentos, mas, ao mesmo tempo, a gente pode fazer, ainda que pequenos, dar eles de forma consistente. É um pouco isso que a gente está tentando fazer. Oi, obrigada, Ricardo. Sou Daniela, sou aqui do Mobilab. Eu primeiro quero agradecer de vocês virem falar de dado aberto, de trazer essa ferramenta para nós. A gente está... uma das provocações que a gente teve aqui com esse evento é que não somente o setor público é um fornecedor de dados que podem gerar serviços de mobilidade. Tem diferentes usuários de startups e de academia. A gente tentou botar essa representação aqui, com a mesa, mas também ver que empresas podem pegar, lógico, respeitar o seu sigilo empresarial, o sigilo pessoal, mas a gente acha bem legal você vir demonstrar essa ferramenta que beta para a gente discutir. E como o Beto falou, nunca vai ter o que vai atender a todos os gostos dos usuários desses dados. Então, eu queria mais fazer, não é uma pergunta, é uma proposta, que, considerando essa abertura de você vir aqui mostrar isso para a gente e vendo a Uber vindo conversar com a prefeitura, com usuários de dados, com startups a respeito de uma ferramenta, da gente avançar um pouquinho nisso, de fazer um workshop, talvez, e aí eu coloco o Mobilab à disposição, me coloco à disposição, e a gente pode trazer diferentes players, prefeitura, potenciais usuários de dados da academia, de startups, e aí discutir a ferramenta antes do lançamento, se vocês, dependendo do interesse da Uber, claro. Mas essa é a proposta, fazer uma espécie de um workshop. Eu tenho certeza que esse povo todo aqui vai vir, E a gente vê, exato, e a gente começa a tentar, você não vai achar nunca um modelo que vai atender a todos, mas quais seriam as possibilidades, o tanto que você poderia abrir de horas ou de outros tipos de dado, e com essa significância estatística para você botar ou não esse distrito ali dentro, esse zoneamento. Se for possível discutir, eu coloco o Mobilab à disposição, me coloco à disposição da gente trazer isso e fazer essa discussão para achar uma coisa que seja melhor, que seja uma situação mais próxima de um ganha-ganha para todo mundo. Claro, Dani, obrigado. Eu acho que a ideia de vir aqui hoje apresentar um pouco esse movimento que já está aberto nessas cidades para vocês, é um pouco deixar vocês em contato com essa plataforma que vocês conseguem acessar hoje do celular, do computador de vocês. A gente não tem em São Paulo ainda, mas a gente está trabalhando para ter. E a ideia é que o movement veio para ser algo que seja um give back da Uber, mas que seja algo útil para as diversas pessoas que vão utilizar isso. Então, ter os inputs dos limites, das deficiências do sistema é importante, e tudo que eu estou colhendo de vocês aqui, eu vou levar de volta internamente para a gente estar sempre melhorando. A ideia de fazer, talvez, uma conversa aberta, quando a gente tiver alguma coisa mais concreta, eu acho que pode ser uma boa ideia da gente fazer isso, e eu quero muito ter vocês nessa crítica, porque todos esses insumos são importantes para a gente levar o feedback. É importante para a gente seguir, inclusive fazer os pushes internos, e a gente consegue mudar isso. Talvez tenha coisa que a gente não consiga, mas tem outras coisas que a gente pode lapidar. E se a gente estabelecer canais de diálogo para fazer isso, a gente vai ser mais eficiente nesse caminho. Os canais de diálogo estão aqui se apresentando. Oi, meu nome é Kika, eu represento um canal de diálogo. Eu sou assessora técnica da Secretaria de Mobilidade e Transportes. E, assim, entrando um pouco no processo de sedução, de, olha, eu podia estar roubando, eu podia estar matando, mas eu estou aqui pedindo seus dados, eu vou dizer o seguinte, a gente tem uma perspectiva que é diferente da de vocês e que eu queria dividir com os colegas, porque ela é óbvia, mas é sempre bom, às vezes, a gente colocar o óbvio em palavras. A gente tem um dever que é diretamente relacionado à nossa existência como Estado, de atender todo mundo que tem necessidade de se movimentar na cidade. E a necessidade, ela se diferencia da demanda. A demanda é a necessidade que tem um poder de organização, um poder de compra. E a gente tem que atender quem tem necessidade sem ter esse poder de organização e sem ter esse poder de compra, que são pessoas. E, obviamente, o segundo setor não vai se ocupar disso porque, come on, não dá lucro. Onde as empresas se ocupam disso, elas são 100% estatais e não existe a ideia de propriedade privada e prestação privada de serviços. Então, é basicamente isso, e o Estado tem que olhar para tudo, todo mundo,
Não existe profissional autônomo, não existe nada, enfim. Então, falando filosoficamente do nosso papel, ele é esse. Né? Então, aí quando você fala, poxa, ficava mais barato eu dividir para os meus colegas, etc. É importante eu conhecer isso, porque se eu quiser, como Secretaria de Mobilidade e Transportes, num país que tem uma economia de mercado e que eu não tenho intenção de anular a presença do segundo setor, do setor empresarial, mas se eu quero construir uma matriz de mobilidade que inclua o setor empresarial, que as pessoas possam, contando com o Estado, planejar o seu deslocamento ao longo do dia, independentemente de quem seja o prestador direto desse serviço de mobilidade, né? Para eu conseguir fazer isso como Estado e atender a todos, e até redirecionar meus subsídios, porque eu subsidio o transporte público. E eu tenho que garantir que, mesmo que ele não renda nada, ele esteja nos lugares onde as pessoas têm necessidade, mas não conseguem constituir demanda. Não é nem porque elas não estão constituindo agora, não é nem a demanda reprimida, não é nem a demanda potencial, que o cara não sabe que tem, mas ele tem. Sabe? É o cara que não tem condições de constituir demanda, e aí ele tem falha de transporte, um pedaço o patrão subsidia, outro pedaço o Estado subsidia, tem um estudante que eu tenho interesse que estude, que consiga chegar na escola, e aí eu dou 100% dessa passagem para ele no subsídio. Eu tenho que atender essas pessoas. Eu tenho que. Então, quanto mais desagregados forem seus dados, melhor eu consigo fazer isso, inclusive para te incluir nessa matriz de mobilidade. E eu sei que é contraintuitivo para vocês por causa de toda essa competição. Mas a competição vai continuar existindo. Só que ela vai continuar existindo em outros paradigmas de relação de competição. E é nisso que a gente está falando de inovação. Porque inovação é mudança paradigmática, não é só a construção tecnológica de um modo idêntico de se lidar com as relações todas entre capital, trabalho, presença do Estado e etc. Né? Então, isso nos ajuda a trabalhar de forma integrada, porque eu consigo redirecionar o meu planejamento. O que vai passar naturalmente por uma adequação normativa, é uma coisa complicada que, inclusive, foi discutida nos últimos dias aqui. Né? Mas essa é a nossa perspectiva. A gente tem que atender, porque é para isso que a gente existe como Estado. E a gente não existe para restringir vocês. A gente existe para garantir que todo mundo alcance se movimentar na cidade. Falando do meu boteco, se movimentar na cidade. As outras secretarias, que todo mundo tem saúde, que todo mundo tem educação. Então, essa ponte que a gente tem que construir entre o garantismo, que está escrito na lei que é isso que eu tenho que fazer, e o exercício dos direitos todos que estão garantidos em algum lugar na norma, é a ponte construída pela política pública. E ela é alicerçada em uma série de coisas, orçamento, compreensão dos cenários, outros players. E quanto melhor for essa minha relação, mais bem sustentada está a minha política pública para atingir o exercício por todas as pessoas. Então, eu estou aqui nesse processo de help me help you, porque a gente mais vai te incluir quanto mais a gente compreender isso. E como os nossos olhares são diferentes, eu tenho que colocar esse recorte do meu olhar sobre os seus dados desagregados, porque se você colocar os dados que estão interessantes para você, no seu olhar, eu não alcanço. Você sabe que eu tenho isso mesmo internamente. O pessoal aqui que conhece melhor a SP Trans vai entender. Quando eu quero buscar dados de bilhetagem, a SP Trans imediatamente me traz recortes relacionados ao pagamento do subsídio. E eu falo, não, eu quero saber do impacto. É todo outro corte. Todo outro corte. Não, mas aqui esse cara bilhetou não sei quantas vezes, e a minha taxa de uso do mesmo bilhete, não sei o quê, de 2,7, bobô. Falei, cara, isso daí é importante para você pagar. Eu não quero saber quanto você pagar, eu quero saber quantas pessoas viajaram. Então, se o cara bilhetou de novo, a segunda bilhetada no sistema não me interessa. Eu quero saber quem é o cara. A terceira, a quarta. Eu quero saber quantas pessoas andaram. Nossa, mas esse recorte por almas a gente não faz. Eu falei, mas agora vai fazer porque eu quero. Entendeu? É porque é voltado para pagar. É voltado para pagar. Tem um texto muito interessante de um cara que chama Robert Bann, que fala que Why Measure Performance, chama o texto. Que ele fala que different proposals require different measurements. E é isso. Então, a gente vai caminhando para outras coisas. Eu quero pôr esse olhar. Desculpa que eu já parei de falar. Cheguei só agora. Desculpa. Quero sentar na janelinha. Mas eu estava trabalhando, eu juro. Então, mas é isso. Então, essa é a importância dos teus dados desagregados. Para eu colocar o meu recorte, porque eu estou atendendo quem não é teu cliente, inclusive. E tentando integrá-lo nessa matriz de mobilidade da qual você fará cada vez mais parte, quanto mais você abrir seus dados para a gente. Não, eu sei. Kika, eu queria só complementar, assim, da perspectiva filosófica de tudo que você falou,
Nós, não, mas eu acho que não tem divergência. A gente compreende o papel e quer trabalhar para que isso seja o mais convergente possível. A Uber é uma empresa que está dentro do mercado e, assim como outras empresas, ela vai ter, ela está num processo que é um processo competitivo e ter compreensão de como esse processo de competição se dá, ele se dá como de qualquer empresa no mundo e tem questões comerciais que vão fazer com que a gente proteja mais um dado que seja sensível em relação ao outro. Tem meios de lidar com dados comercialmente sensíveis? Tem soluções também, eu vou te falar. Tem várias soluções no poder público no Brasil e em vários lugares para lidar com confidencialidade de dado comercialmente sensível que pode ser avançado. Assim, isso pode ser feito em São Paulo, porque isso existe em outros lugares, isso existe em outros órgãos da administração pública brasileira, isso existe em experiências de gestão de políticas públicas por outras autoridades no mundo, de como lidar com a dimensão de sensibilidade de sigilo competitivo e proteção desse dado e utilização desse dado também. Acho que tem caminhos e passos para ser dado do nosso lado, tem caminhos e passos para ser dado do lado da administração pública também, para a gente modernizar e avançar nisso. Vamos dar. A nossa intenção é essa. Não, mas eu estou aqui ouvindo e tô pensando, quando é que surgiu esse projeto? E você está falando muito em give back, né? Porque, enfim, é aberto, não é do jeito que vocês querem ainda, mas é aberto, e é de graça, e tem um custo para a companhia para fazer isso, né? Desenvolver tudo isso. Então, como surgiu isso? Como surgiu essa ideia? E onde vocês querem chegar com isso, assim? Assim, primeiro, objetivamente. Tá, o transporte por aplicativo era uma coisa incrível. Se você olhar até 2007, não existia nenhum celular com capacidade de bateria para suportar o aplicativo da Uber no formato que ele tem. Hoje a gente tem o Uber Lite, que ele é muito mais leve e tal. Mas, enfim, é uma revolução que aconteceu muito rápido e a gente tem um crescimento, que é um crescimento exponencial, que é relativamente recente, né? Dado esse crescimento, a nossa capacidade, acho que o potencial de quantidade de pessoas, de locomoção e de relevância que a gente tem transportando as pessoas, ele aumentou e potencialmente a utilização, as demandas por dados é uma questão que não está só aqui no Brasil, não está só em São Paulo, ela é global, e tem uma série de... E a gente percebeu assim, poxa, tem questões que são sensíveis para nós, mas tem uma série de questões que não são sensíveis e como caminhar para construir um meio termo para disponibilizar isso. E eu acho que isso surgiu das demandas de planejadores urbanos, de planejamento, acadêmicos, autoridades públicas, e de criar uma forma para a gente conseguir disponibilizar o máximo de dados que a gente puder e de uma forma que seja viável. Então, é um embrionário, não significa que não tenha dados que não estão aí, que a gente não pode disponibilizar. A ideia é que a gente dê um primeiro passo para ir aperfeiçoando ele ao longo do tempo e dando um give back cada vez maior. Eu consigo me ver usando como cidadã mesmo, né? Eu consigo, claramente. Porque eu moro perto de onde eu trabalho e todo o meu movimento, eu não tenho carro, não caso aluguel, e eu me movimento pela cidade de acordo com os dados mesmo. Eu comecei a imaginar, falei, então tá, minha próxima morada, onde eu trabalho, eu vou começar a acessar esse Uber Movement para conseguir me movimentar pela cidade. Como usuário, eu vejo... Vai ser legal. Eu acho que é óbvio que é uma mudança de mentalidade também, mas eu vejo isso acontecendo. Agora, a gente tem outras demandas aqui muito importantes, mas é um grande passo. Agradeço muito. Valeu, gente. Dani, foi incrível. Acho que todo mundo... Temos... Obrigado. A gente foi fazendo... A gente foi... Sabemos, todos aqui pagando, né? Exato.
A gente foi fazendo as perguntas durante, né, as interações. Eu tenho uma série de perguntas aqui, Obrigado, mas eu acho produção. que, Dani, a gente pode ficar mais um pouco? Como é que funciona? Porque a gente já passou do horário, mas né? Mas acho que a gente tem, com certeza, tem muita discussão ainda. Que a gente, com certeza. Vamos. Eu tenho algumas perguntinhas aqui para vocês, eu vou mandar para o grupo. Não, mas tudo bem, é só para a gente ir aquecendo para o próximo. Obrigada, pessoal, foi incrível. E realmente é o pessoal que, né, vocês, várias pessoas. Não sabia. Eu sei que é uma surpresa para muita gente, mas temos.